Você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o Kassab escolheu Caiado como candidato do PSD para a presidência da República, né? Lembra que há um tempo atrás ele falou que ia ser ou o Ratinho Júnior, ou o Caiado, ou o Eduardo Leite. Estavam os três no PSD e ele ia decidir quem é que seria, né? É muito engraçado isso, porque o PSD é um partido que tem dono, né? O Kassab que escolheu. Não teve votação, não teve primária, não teve nada. O Kassab foi lá e, ó, eu escolhi você, vai você, né? E o Eduardo Leite ficou chateado, evidentemente, né? Mas o Eduardo Leite nunca teve chance de verdade, né? E o Ratinho Júnior pulou do barco antes da hora, então só sobrou o Caiado mesmo para o Kassab. Claramente é uma escolha do Kassab por crescer o partido dele, por abrir a possibilidade de ter alianças com Flávio Bolsonaro em alguns estados, com o Lula em outros estados, para crescer o partido. Esse é o modelo de negócio do Kassab, a gente sabe como é que funciona. Ao mesmo tempo, sendo uma decisão lógica, ela ajudou o Flávio Bolsonaro, porque quem tinha expectativa de conseguir trazer o PSD inteiro era o governo Lula. O Lula queria o PSD inteiro, né? Chegou a se falar em Kassab como vice do Lula. E não ia acontecer, o Kassab viu que é roubado esse tipo de coisa, então é mais mostra uma mudança na janela de Overton, né? Porque o Caiado é um cara que se diz de direita há muito tempo. Ele era, eu acho, o único candidato da direita mais tradicionalista, mais conservador, lá na eleição de 89, para quem não lembra, né? Lá atrás o Caiado foi candidato a presidente, a primeira eleição que acabou elegendo o Collor, né? E era o único que era mais à direita mesmo, né? Era da UDR na época, enfim. É uma escolha ideológica correta para o PSD, para o Kassab, e ajuda o Flávio Bolsonaro no final das contas, ajuda o Flávio, né? Prejudica mais o Lula do que ajuda o Flávio. Agora não tem ilusão, tá? O Kassab e o Caiado vão acabar batendo no Flávio Bolsonaro na campanha. É inevitável. Estão dizendo que não, que vão bater só no Lula, mas a lógica dita que eles vão ter que bater no Flávio Bolsonaro, porque para eles é muito mais fácil tirar voto do Flávio Bolsonaro do que tirar do Lula. Então é óbvio que eles vão acabar batendo no Flávio Bolsonaro. Olá, quem tá falando é Maurílio. Tá curtindo o nosso vídeo? Espero que sim, hein? Foi feito com carinho pra você. Dá um like, se inscreve no nosso canal, tá bom? Dá uma força pra gente. Muito obrigado. Fique com Deus. Grande abraço. Então tá aqui, ó, PSD lançou o Ronaldo Caiado como pré-candidato a presidente. Então repara, a gente está nesse período de definição das coisas, né? Estamos definindo aí como é que são as coligações, os candidatos e coisa e tal. E o PSD tinha escolhido, ia ser um dos três, ia ser ou o Caiado, ou o Ratinho Júnior, ou o Eduardo Leite, e agora foi tomada a decisão, bateu o martelo, vai ser o Caiado. É isso daí. Eu tenho certeza que o Kassab preferiu o Ratinho, tá? Mas o Ratinho Júnior pulou fora e foi o Caiado mesmo, né? Aqui, ó, PT vê Caiado disputar eleitor de Flávio. PL mira reforço no desgaste a Lula. Então, os dois lados estão dizendo que é positivo a escolha do Caiado como candidato do PSD, né? O PT está vendo que o Caiado vai ter que brigar com o Flávio, então vai acabar desgastando o Flávio, tirando votos do Flávio. Já tem gente falando que um Caiado com uma campanha bem feita pode ganhar do Flávio Bolsonaro. É o pessoal que ainda está no sonho que o Flávio Bolsonaro vai desistir para entrar o Tarcísio. Mas não vai acontecer isso. O Caiado vai disputar com o Flávio Bolsonaro e coisa e tal, e eu não acho que vai sair do nada, vai ficar lá embaixo nas pesquisas. Eu estou para te dizer que quando chegar perto da eleição, nas vésperas da eleição, vai ter um movimento muito forte de voto útil. Pô, ao invés de votar no Caiado, vota de uma vez no Flávio Bolsonaro, o Caiado não vai chegar no segundo turno, pô. Vota no Flávio Bolsonaro de uma vez, já ganha no primeiro turno, já, e pronto, já resolve essa pendenga, né? Mas enfim. Por outro lado, o PL diz que isso vai ter mais reforço no desgaste ao Lula, em eventuais debates e coisa e tal, vai ter mais um candidato para bater no Lula. O Caiado fala muito bem, o Caiado é um bom candidato e coisa e tal. Eu já falei para vocês, eu tenho algumas coisas que eu não gosto no Caiado, não. Aliás, mas isso é válido para qualquer candidato, inclusive no Flávio Bolsonaro. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas a maior parte das coisas eu gosto, no final das contas está ótimo. E o Caiado é um candidato que eu votaria, se ele chegar no segundo turno contra o Lula, eu votaria nele, mas eu acho que o Flávio é muito melhor e tem muito mais chance de ganhar também, então não vejo problema, né? Agora que vai ter mais briga, é isso daí, né? Aqui, ó, Caiado, com apoio do Centrão, ameaça a reeleição de Lula, diz o pessoal do Brasil 247 aqui, né? Porque o pessoal tá chateado porque o Centrão abandonou o Lula. O problema é esse, o Lula esperava captar o PSD para apoiar o Lula, né? E não conseguiu, né? Nem o PSD, nem o MDB. A gente falou sobre isso ontem, né? O MDB e o PSD estavam cogitando apoiar o Lula nacionalmente e decidiram não apoiar ele.
Ou seja, isso abre os partidos para apoiar candidatos aleatórios em cada estado, conforme for a conveniência do pessoal, né? O fato é que o pessoal da esquerda está chateado porque o Kassab fechou as portas para o Lula. O presidente do PSD garantiu que não haverá parceria com o petismo nas eleições de São Paulo. Fechou a porta em São Paulo porque ele sabe que queimaria o filme dele completamente em São Paulo. Mas não fechou no Brasil todo não, tá? No resto do Brasil ele fala que vai ter estado que vai apoiar o Lula, vai ter estado que vai apoiar o Flávio Bolsonaro, vai ter estado que vai ficar com o Caiado mesmo, e essa é a previsão do PSD, né? Então, ou seja, o objetivo dele é crescer o partido mesmo nos estados e coisa e tal, sem apoiar abertamente a nível nacional nenhum dos lados, né? Isso, mais uma vez, por que o PT está sentindo isso? Por que a esquerda não gostou disso? Porque a esquerda esperava ter o PSD ajudando o Lula. Como foi em 2022, que tinha a tal da Frente Ampla, um monte de partidos ajudando o Lula e coisa e tal. Dessa vez não tiveram essa coisa, até porque o Lula traiu essa galera toda, né? Um monte de partidos apoiou o Lula na tal Frente Ampla e o Lula deu mostrou o dedo do meio para todo mundo e botou só petista no governo dele, só fez política esquerdista, só fez coisa mais à esquerda, então ignorou completamente o centro, né? Então, o Kassab, dessa vez, ele sabe que é roubada e desistiu. Repara que tinha gente aqui, ó. Presidente do PT de São Paulo defende Kassab como vice de Lula e o Alckmin para o Senado em São Paulo. Queriam botar o Kassab no vice do Lula, para tentar botar o PSD inteiro no governo, para apoiar o governo. É o que eu falo para vocês, esse apoio do PSD ao PT é mais importante para o PT do que para o Flávio Bolsonaro, para o PL. Por que isso? Porque o PT é quem depende muito do voto da pessoa que não é politicamente atuante, né? O PT, a grande maioria dos votos do PT é o pessoal que não tá nem aí para nada, tá preocupado com Big Brother Brasil, com jogo de futebol, não sei o que lá. Então você precisa ter essa estrutura para ir lá na ponta, puxar o cara. Não, vamos lá votar, fulano, vamos lá, vou te levar para votar lá, tem que votar, é importante. Ou pior do que isso, né? Vamos votar, eu te dou 10 real aqui para tu votar, né? Eu dou 100 real aqui para tu votar, dou uma dentadura nova para votar, não sei o que lá, também tem isso, tá? Então, o PSD tem essa estrutura para fazer esse tipo de coisa, isso é algo que o PT precisa muito. O Flávio Bolsonaro também precisa, tá? Também tem eleitores do Flávio Bolsonaro que dependem desse tipo de esforço. Mas é menos, tá? É menos gente no caso do Flávio. Então, por isso que o pessoal da esquerda tá tão chateado com a desistência do PSD. Isso e o fato de que é simbólico, né? O PSD, o Kassab, joga para ganhar. Ele meio que errou com essa história dele, tá? Ele podia ter apoiado o Flávio Bolsonaro desde o início, quis apostar nesse negócio aí nos outros candidatos do PSD, coisa e tal, meio que levou uma derrota do Flávio Bolsonaro com a questão do Moro lá no Paraná. Mas a verdade é que o Kassab costuma jogar para ganhar, e ele sabe que se ele não tá do lado do Lula, é porque ele acha que o Lula não vai ganhar. Se ele soubesse que o Lula ia ganhar, ele tava do lado do Lula, né? Bom, Eduardo Leite ficou chateado, né? Eduardo Leite diz estar desencantado, criticou a escolha do Caiado como presidente, diz que a polarização radicalizada, não sei o que lá. Pois é, o problema, o Eduardo Leite, é só você ver as intenções de voto. Você não estava ganhando tração nas intenções de voto, não adianta. Essa eleição vai ser Flávio e Lula mesmo, não tem alternativa, não tem terceira via, não tem nada, né? E aí, o Caiado, pelo menos, ele tem uma personalidade mais forte, ele vai falar mais com o pessoal de direita. Na verdade, se você parar para pensar, o fato do Kassab ter escolhido o Caiado ao invés do Eduardo Leite mostra muito que ele está apostando na direita no longo prazo, ou seja, ele sabe que o Caiado não vai ganhar essa eleição, ele escolheu o Caiado para fortalecer o partido, né, em vários estados e coisa e tal, ele sabe que ganhar o Caiado não vai, mas ele está indo mais para a direita, ele está vendo que a janela de Overton, né, aquela visão do mundo, né, está mudando mais para a direita no Brasil, e isso é uma realidade, o Kassab já se vendeu para isso daí, né? Aqui, ó, apoio a Eduardo Leite por Pércio Arida e Armínio Fraga dificulta a decisão do Kassab sobre o presidenciável do PSD. Eu achei muito engraçado isso daqui, né? Porque o Pércio Arida e o Armínio Fraga, que na eleição passada ambos juraram que o Lula ia ser bom. Não, porque o Lula vai ser moderado, ele vai respeitar as contas públicas. Eu, sinceramente, eu acho que a gente devia processar o Pércio Arida e o Armínio Fraga pela lambança que eles fizeram na eleição de 2022, tá? Foi uma sacanagem. Ele e o Henrique Meirelles também. Henrique Meirelles também, outro, o Pedro Malan,
É Pedro Malan ou é Paulo Malan? Agora eu não lembro. O Malan também tem que processar esse pessoal do PSDB que ficou puxando sardinha pro Lula. Não, porque o Lula vai ser moderado. Democracia, eu vou assinar aqui a cartinha da democracia. Aí entra o Lula, estupra as finanças brasileiras todas, estupra todo mundo aqui no Brasil, ferra com a economia brasileira totalmente. E esse pessoal aqui agora, ai não, vamos, Eduardo Leite, que dificuldade nenhuma pro Kassab. O Kassab tá vendo que esse pessoal, ao contrário, né? No momento que esse pessoal apoiou o Eduardo Leite, foge do Eduardo Leite. Nossa, não, apoio do Armínio Fraga agora é criptonita. Ninguém quer apoio do Armínio Fraga não, né? Então, claramente isso daqui, ó. O Kassab diz aqui sobre os candidatos do PSD nos estados. Vai ter quem apoie Lula, vai ter quem apoie Caiado, quem apoie Flávio Bolsonaro. É lógico que o UOL, né, deu um jeito de tirar a parte do apoio ao Flávio Bolsonaro, né? Mas a frase dele tá aqui, ó. Vai ter quem apoie o Lula, vai ter quem apoie o Caiado, vai ter quem apoie o Flávio. Enquanto houver a coligação majoritária no Brasil, vai ser essa salada, né? Então ele deixou claro qual que é a estratégia dele aqui. Ele lançou o candidato ao partido para poder dar liberdade para cada estado fazer a melhor aliança, alguns com o Flávio, outros com o Lula e outros com o próprio Caiado, vai ficar com o Caiado mesmo. Todo mundo tem liberdade, né? Mas o problema todo é o seguinte, que nos principais estados já está tudo ligado ao PL, que é principalmente São Paulo e Minas Gerais. Nos dois estados o PSD está ligado ao Flávio Bolsonaro. É lógico, vai ter alguns estados por aí que vai estar o PSD ajudando o Lula, né? Mas a verdade é que não faz tanta diferença assim. E, bom, essa foi a declaração dele, ele estava ao lado do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, enfim, e falou sobre isso daqui. Isso, como eu falei para vocês, é a estratégia dele, não é uma estratégia ruim, agora mostra que ele não acredita no Lula esse ano. Se ele acreditasse no Lula, ele estaria apoiando o Lula no final das contas, né? Ao lançar pré-candidatura, Caiado critica a polarização, promete anistia a Bolsonaro e afirma que crê na ciência e alfineta Flávio Bolsonaro. Então aqui você vê algumas coisas que eu acho positivo no Caiado, o fato dele prometer anistia a Bolsonaro e coisa e tal. Ele é de direita, eu não tenho dúvida disso, mas o problema é isso, né? Ele já alfinetou o Flávio Bolsonaro aqui, ó. O Brasil não suporta mais viver numa situação que tem sido constante nos últimos anos. Posso afirmar que a polarização não é traço da política nacional, ela está sustentada por um projeto de poder e é quem se beneficia dela, né? Pode ser desativada? Sim, pode. Por alguém que não é parte dela, o que pretendo fazer quando chegar à presidência. Não entramos no jogo ainda, vamos para o debate, a bolha foi feita para ser rompida, não sei o que lá. Ou seja, é lógico que ele vai ter que bater no Flávio Bolsonaro, então não tenho ilusões. Embora tenha sido uma boa decisão do Kassab lançar o Caiado, quem acha que o Caiado não vai bater no Flávio Bolsonaro, vai bater só no Lula, está enganado. Evidentemente que ele vai bater no Flávio Bolsonaro também, infelizmente. E é por isso que eu acho que ele não vai ter chance nenhuma nessa eleição, mas esse também não é o objetivo do Kassab, ele quer só crescer mesmo o partido dele, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final.